Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Oliveira e você está no canal De Olho na Especialidade. Estamos agora com a nossa segunda especialidade no nosso canal, onde iremos trabalhar um pouquinho sobre a especialidade de felinos. Mais uma vez, antes de conversar com você, meu amigo desbravador, minha amiga desbravadora, quero conversar com você que vai instruir o seu clube, certo? Nessa especialidade, ou talvez a sua unidade, tá? Como deve ser instruída a especialidade de felinos? Bom, a especialidade de felinos, ela é classificada como sendo nível 1, isto é, uma especialidade fácil a ser trabalhada, a ser estudada pelos desbravadores, tá? Ela é uma especialidade sugerida também na classe de amigos, então, mais uma vez, ela é uma especialidade focada para desbravadores por volta dos seus 10 anos de idade. Então, não precisamos fazer cobranças muito complexas, muito complicadas, certo? Em níveis além da necessidade. Tudo bem? Então, vamos... e antes, ia me esquecendo, certo? Na descrição do vídeo vai estar o link para você poder baixar esse slide que nós estamos utilizando. Esse você está vendo. E você quiser usar esse slide no seu clube, tá bom? Então, vamos agora para a especialidade propriamente dita. Então, vamos para você, meu amigo desbravador, minha amiga desbravadora, especialidade de felinos. Pois bem, o que é que acontece? Deixa eu ir para o meu cantinho aqui. Aqui é o melhor cantinho para eu poder ficar, tá certo? E vamos passar propriamente dita para a especialidade. A especialidade pede no primeiro requisito dizer qual é o nome científico da família do gato, né? E quais são as características comuns dessa família. Então, eu vou separar isso aqui em slides diferentes para a gente poder trabalhar melhor com vocês, né? A família dos felinos, dos gatos, de uma forma geral, é Felidae, tá certo? É o nome latino, né? Da família dos felinos. E essa família tem duas subfamílias. Isso mesmo, é uma família que se divide em duas. Nós temos a família Panterinae, certo? Ou a família Pantera, assim chamado. Ela é formada principalmente por quê? Pelos tigres, leões, onças pintadas, leopardos. Normalmente são os felinos de maior porte. E nós temos também a subfamília dos felíneos. Isso mesmo, não é felinos não, felíneos, tá? Esses vão pegar alguns animais de maior porte, como os guepardos, sussuaranas, há alguns felinos de menor porte, como linces, jaguatiricas e o gato doméstico propriamente dito, tá? Então, Felidae é o nome científico da família, duas subfamílias, Panterinae e Felíneos, tá certo? Ok, e aí, entendendo isso, quais são as características dessa família Felidae? Bom, eu tenho aqui algumas características que eu irei apresentar para vocês. Vocês não precisam saber exatamente todas, trabalhar totalmente elas. Umas 5 já são mais do que suficientes, mas eu estou apresentando sempre uma maior quantidade de material para vocês. Bom, os gatos, por si só, são quadrúpedes, né? Não existem gatos bípedes. Apesar de às vezes aparecer alguns videozinhos engraçados na internet de alguns gatos tentando andar em duas patas, normalmente todos os felinos são quadrúpedes. Eles precisam andar em 4 patas. Eles possuem unhas retráteis. Essa é uma das características bem peculiares dos felinos, quer dizer, eles possuem unhas que eles entram dentro de cápsulas especiais que ficam na ponta dos seus dedos. A gente vai trabalhar um pouco mais em outro requisito esse tópico a respeito das unhas, tá? Eles são carnívoros, os felinos são carnívoros, né, com dentes adaptados para isso, né? Então a gente também vai ter um tópico específico sobre isso e não tem assim, mas meu gato gosta de comer algum tipo de vegetal, certo? Meu gato gosta de comer até mesmo grama, apesar de que existem algumas situações em que um felino vai comer algo além de carne, tá? De certa forma, os gatos, eles são carnívoros e eles precisam dessa quantidade de alimento animal, tudo bem? De proteína animal.
Por serem carnívoros, eles são predadores e eles, como animais domésticos, ainda possuem muito do seu instinto caçador. Até mesmo muitas das brincadeiras dos gatinhos, né, de tentar pegar alguma coisa, correr atrás de algo, faz parte do seu instinto de ser caçador. E é normal gatos irem atrás de pequenos animais na casa, né, ratos, lagartixas, insetos, e trazer isso às vezes como um presente, um brinde, né, para algumas pessoas da casa, né, como se eles dizem, estou fazendo meu trabalho aqui de caçar esses pequenos animais, tá bom? Vamos lá? Bem, continuando, tá? Nós temos então que os gatos, por serem caçadores, eles acabaram desenvolvendo uma visão noturna muito aprimorada e uma audição aguçada muito boa, né? Então eles conseguem ver muito bem à noite, né? Com quase 100% de penumbra, né? Tá? E eles conseguem ter uma audição muito bem definida para encontrar as suas presas durante sua caça noturna, né? Eles possuem cauda longa. A cauda para o gato não é somente uma questão de adereço, de ser bonito ou não. A cauda para o gato é um ponto de equilíbrio. Como eles são animais muito ágeis e o tempo todo muito até acrobáticos, né? A cauda faz um peso, um contrapeso para poder equilibrar o gato para que ele caia em pé, para que ele saiba para onde está indo, saiba para onde, na sua corrida, ele possa utilizar a cauda até mesmo para deslocar o corpo dele para um certo local que ele queira ir. Então, a cauda tem uma utilidade na anatomia do gato e todos os felinos possuem cauda longa. Tem alguns poucos felinos que têm uma cauda um pouco mais curta. Tendem a possuir hábitos noturnos. Como já falei, eles são caçadores. Por ter visão noturna, eles tendem a ter hábitos de caça, certo? Principalmente na noite. Existem alguns casos de felinos que caçam durante o dia, tá? Mas a maioria prefere essa caça noturna prometedita. E tendem a viver isolados, né? Os gatos, de uma forma geral, são solitários. Isso não quer dizer que todo gato é solitário, não, tá? Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5 gatos na minha casa, eles vivem muito bem. Sim, os gatos podem viver também em grupos, mas principalmente na natureza, com exceção de um felino de grande porte, a grande maioria dos felinos tendem a ser animais que gostam de viver isolados uns dos outros, tá? Sem ter essa formação de grupos, tá certo? Compreenderam? Então, vamos continuar, certo? O Felis catus é o nome científico do gato, não é pedido nessa especialidade aqui, mas eu quis botar aqui, tá? Um gato doméstico que nós conhecemos é o chamado Felis catus. Segundo requisito, como a estrutura da pata é semelhante em todos os felinos, o que é que acontece? Todos os gatos, quer sejam de grande porte ou gato doméstico, possuem uma pata bem parecida. E quais são essas características que fazem ser parecidas, próximas uma das outras? São duas estruturas principais. Uma são as unhas retráteis, isto é, as unhas dos gatos, né? Que eu tenho um gato doméstico e aqui eu tenho uma pata de um tigre ou de um leão, não lembrado exatamente, né? Elas se encaixam, né? Elas podem entrar dentro de uma estrutura, de uma cápsula de proteção dentro dos seus dedos, né? E serem úteis somente quando eles desejam, né? Eles sacam essas garras para fora. Por que disso? Porque justamente como eles são caçadores noturnos e eles procuram pegar suas presas em emboscadas, né? As unhas retráteis permitem que elas não toquem o chão e façam barulhos enquanto está se andando, né? E, no caso, isso também ajuda muito com os coxins. Os coxins é justamente essas almofadinhas que tem nas patas do gatinho, que às vezes alguns gostam de ficar apertando, acham bonitinha, acham gostosinha. Esse coxim, né? Essa estrutura da pata
permite um amortecimento nas suas quedas, nos seus saltos e melhora também o impulso, certo? Para saltos que eles queiram fazer, queiram realizar. Essa estrutura está em todos os felinos, com exceção dos guepardos ou a chita, né, o mesmo animal, é que a unha retrátil não existe neles, né? As unhas são sempre para fora, porque o guepardo, a chita, utiliza justamente essa unha para dar mais tração em suas corridas. A gente vai falar um pouquinho mais isso mais à frente. Tudo bem? Bom, de que maneira os olhos de todos os felinos são semelhantes? Como é que a estrutura do olho, certo, do nosso amigo gatinho funciona? E isso é semelhante para todos os outros felinos, tá? Bom, os olhos, eles foram adaptados para caçadas noturnas. Né? Você deve ter percebido que a pupila, que é justamente essa partinha pretinha do olho, né, do gato, do felino, é diferente do nosso olho. Né? O nosso olho, a nossa pupila, que é onde entra a luz para nós entendermos as imagens que estão formadas, o mundo ao nosso redor, ela é redonda no ser humano, né? E outros animais também. No caso do gato, ela é um formato diferente, né? Tipo um risco, né? Ela é uma fenda, né? Por que disso? Porque essa fenda permite um maior controle da entrada de luz, né? Ela consegue, na verdade, se expandir bem, ela consegue abrir bastante mesmo, quando tem pouquíssima luz, para captar o máximo possível de luz, ou fechar, quase fechando quando tem muita luz. Né? Isso permite que o gato consiga escolher que imagens ele vai captar melhor, tá? Um detalhe importante, o gato ele tem pouco ou quase nenhum sensor de captação de cores. Ele consegue, mas não como seres humanos, tá certo? Então, ele não tem sensores nos olhos capazes muito de distinguir cores, mas tem excelentes sensores capazes de distinguir o movimento. Além de que ele tem uma camada reflexiva atrás da retina, né, onde capta a luz. Essa camada reflexiva é o que dá aquele brilho no olho do gato. Sabe quando você põe uma luz e o olho do gato começa a brilhar de volta? A ideia é que ele não se segue com algum tipo de luminosidade desse tipo. Né? Pode ver que ele não chega a fechar os olhos, desviar o olhar quando você joga uma luz sobre o gato, né? Isso permite que ele tenha sempre certeza para onde ele está vendo, o que ele está vendo, por causa da sua necessidade de ser um caçador. Beleza? Compreenderam um pouquinho sobre os olhos do gato? Vamos agora para o quarto requisito. Qual é o principal alimento da família dos gatos? De que forma os dentes dos gatos estão preparados para isso? O nosso gatinho doméstico muitas vezes é alimentado com ração. Essa ração que nós damos para o nosso gato, ela é formada principalmente por proteína animal, porque, como já mencionei, os gatos são carnívoros. A própria dentição do gato, ela permite mostrar que ela tem dentes muito pontiagudos, né? Apesar de serem felinos, o nome do dente se dá caninos, né? Caninos bem salientes, justamente para prender, segurar a presa, segurar a carne e conseguir entrar dentro da carne e segurar isso e dilacerar se for necessário, né? Cortar, rasgar se for necessário essa carne, né? Então esse dente é bem apropriado para essa situação. Ele possui também molares, caso ele queira triturar algum alimento mais grosso, né? No caso dos animais que são selvagens, natureza, triturar ossos se for necessário, e no caso do nosso gatinho, triturar também as rações que nós damos para ele, né? Lembrando que tem um detalhe também que não tem a ver a dentição, mas com a língua. Não sei se você já levou uma lambida do seu gato, a língua dos gatos é muito áspera.
E isso do gato doméstico. Você imagine de um leão, de um tigre, de um gato, um felino selvagem. A língua é extremamente áspera, uma lixa. Para quê? Para justamente ao lamber um osso, ele conseguir com aquela lixa arrancar o máximo possível de carne que tenha ainda no osso. Tá? Então essa é uma característica bem típica dos felinos. 5. Para que servem os bigodes do gato? Esses bigodões bonitos, né, salientes que existem nos gatos, para que servem? Primeiro, o nome correto dos bigodes não é bigode, e sim fibriça. A fibriça é essas estruturas que saem do focinho do gato, né? Elas são sensores de movimento e de localização do gato. O que acontece? Imagine você andando à noite, certo? Você não está enxergando nada, a sua primeira tendência é projetar os seus braços à frente para conseguir pegar nas coisas, né? Pegar, tocar, onde é que eu estou pegando, né? Para você não bater em alguma coisa. As fibriças auxiliam nisso também, como sensor de espaço. Eles conseguem com elas, né, tocar o ambiente ao redor. Elas são tipo táteis também, elas têm como se fossem os nossos dedinhos. Né? E normalmente as fibriças elas ultrapassam a largura do gato, de modo que eles percebem pelas fibriças se o bigode passa naquela espessura, então quer dizer que o corpo do gato inteiro vai passar. Além de auxiliar também no equilíbrio do gato. Certo? Faz parte também da forma como o gato consegue se equilibrar, se manter equilibrado, a existência da fibriça. Por isso, atenção, não se deve cortar, certo? O bigode de gato. Além de que é muito sensível para ele, ele tem sensores que vão doer se forem cortados, né? Prejudica o gato. Existe uma raça de gato, vou falar daqui a pouco sobre essa raça de gato, que ela naturalmente não tem fibriça e normalmente é um gato mais desequilibrado que outros gatos. Tudo bem? Compreenderam? Vamos lá. Próximo. Como os ouvidos dos gatos são protegidos? Se você prestar atenção, os ouvidos dos gatos, eles são adaptados para caçar. Eles possuem uma concha acústica e eles têm músculos, né, que permitem movimentar essa concha acústica, suas orelhas, para onde eles querem captar o som. E devido a essa importância da sua audição como caçadores, eles precisam proteger muito bem essas suas orelhas. Por isso que os gatos possuem uma série de pelos, quase uma trama de pelos, certo? Para protegê-los de quê? De poeiras e de qualquer outro tipo de objeto que queira entrar dentro de suas orelhas, tá? Isso permite resguardar um órgão tão importante do seu corpo para eles sempre estarem prontos para poder caçar, ouvir a sua caça a longa distância. Tudo bem? Continuando aqui, próximo requisito, identificar a partir de fotografias, ilustrações ou observação pessoal 4 raças de gatos domésticos, descrever o temperamento de cada um deles. Bom, eu vou fazer na verdade mais do que 4, sempre tento fazer isso, quer dizer, pegar algo além do que é pedido e você escolhe os 4 que quer utilizar quando vier ter fazer uma prova com relação à especialidade, né? Então, vamos lá. Eu tenho que lembrar, falar da raça e falar do temperamento dessa raça. Bom, Angorá. Angorá é uma das raças mais conhecidas que nós temos. Ele tem uma personalidade forte, tem muita energia e disposto para brincar. O Angorá, você percebe muito bem a característica física dele, que normalmente é um gato de pelo longo. Né? Ele é um gato em que sua pelagem é muito visível, né? essa pelagem bonita, e ele pode ter várias cores. É muito comum o Angorá branco, é normal, tá certo? Mas temos outros tipos de cores que podem ter no Angorá. Para ter um Angorá, tem que saber que é um animal que gosta de correr, é um animal que gosta de ter energia, é um animal que gosta de vida, né? Ele gosta de brincar. Outra raça,
nós temos o persa, também muito conhecido como animal de pelo também longo. Algumas pessoas às vezes confundem o angorá com o persa, mas o persa tem uma característica bem marcante, que é esse focinho achatado, né? Ele tem um focinho quase como enfiar todinho na cara dele. Na verdade, o persa foi desenvolvido com esse tipo de aparência e não é muito saudável para ele. O persa às vezes tem uns probleminhas de respiração, algumas dificuldades provocadas por causa desse tipo de anatomia do seu corpo. Mas ele normalmente é um gato tranquilo, amável e com uma certa tendência de ser preguiçoso, muito calmo. Não é à toa que um dos gatos da ficção mais conhecido, o Garfield, né? Ele é, na verdade, um gato persa. É a representação do gato persa. Tentei até pegar justamente um gato persa com a pelagem parecida com a pelagem do Garfield. Tá bom? Siamês, eu já tive esse tipo de gato 2 vezes, um gato e uma gata, né? É característico principalmente por esse tipo de pelagem, né? Ele tem um corpo que tem uma tendência de ser esbranquiçado, né? Com extremidades que vão escurecendo, né? De um marrom até chegar quase um preto nas extremidades, principalmente aonde? Nas patas, na ponta da cauda, no focinho e nas orelhas, né? Esse é o gato siamês. Uma característica bem típica deles são esses olhos que tendem a ser sempre azuis, uma cor muito forte, uma bem viva, né? Bom, qual é a característica do gato siamês? Ele é um gato meio imprevisível. Ele é um gato que está ali no seu canto, dormindo, de repente ele levanta, corre e volta, e está agitado e para, certo? Eu já tive esse gato e eu sei muito bem como é, certo? Tem hora que ele parece meio doido, meio maluco, tá? Mas é um gato muito leal, gosta muito da presença humana, então é um gato que gosta de estar muito junto das pessoas, né? Que está sempre junto da família, das pessoas da família. Eu já tive esse gato e eu sei muito bem como é isso, né? Eles gostam muito de estar colado conosco, a gente está trabalhando, senta em cima, né, dos livros, do computador, que a gente vai... É um gato bem típico disso, tá bom? Himalaio, na verdade, é uma mistura entre o gato siamês e o gato persa, tá? Quando você mistura os dois, você vai ter o himalaio. Tende a ser inteligente e ama bastante receber atenção. Inglês de pelo curto, eu acho esse gato a pelagem muito linda, muito bonita mesmo, certo? Ele normalmente tende a ter essa pelagem cinza, bem uniforme no todo o gato, ele não tende a ter manchas, tá? E olhos muito vivos dessa cor amarela, é tipicamente dessa raça, tá bom? Ele tende a ser meigo, bastante independente e lida bem com famílias menores, quer dizer, ele não é um gato muito dependente das pessoas, né? Você não é bom para famílias pequenas, pessoas solteiras, né? Que às vezes não quer se dedicar muito tempo a um gato. O inglês de pelo curto é uma excelente raça para isso. O Maine Coon, né? Ele é um gato gigante, é a maior raça de gatos que nós temos. Tá? Ele é muito grandão, ele pode chegar, certo, a tamanhos assim incríveis, certo, que chegam a assustar. Eita, lá vamos nós. E chega a assustar o tamanho desse gato, tá certo? Eles tendem a ser brincalhões, ativos, companheiros e muito amigáveis. Esse é o Sphinx, ou chamado gato pelado, tá certo? Ou gato egípcio. Tá? O Sphinx, né? Ele tem um pelo muitíssimo curto, praticamente pelado, mas você toca na pele dele, você quase não sente pelos, tá? Ele praticamente não tem bigode, tá? E é esse o gato que eu falava para você, que ele tem uma certa dificuldade de equilíbrio justamente por não ter bigode, tá? Eu não acho muito bonito essa raça, né? Mas tem muitas pessoas que gostam desse tipo de visual do Sphinx. Ele tende a ser dócil,
né? Apesar dessa aparência às vezes assustar algumas pessoas, mas ele é muito dócil, muito carinhoso e muito companheiro. E eu não posso deixar de falar do sem raça definida, o gato vira-lata, certo? Ele pode ter qualquer tipo de temperamento, porque vai depender muito da linhagem, da mistura que ele fez, né? É a maioria dos gatos que nós conhecemos, os gatos de rua, os gatos que existe aqui no Brasil, aos montes, tendem a ser o sem raça definida, tá bom? Uma característica que eu não uma pequena curiosidade. Principalmente os gatos sem raça definida, né, os gatos vira-latas, tem uma curiosidade, se você olhar para um gato e perceber que ele possui mais de 3 cores, né, por volta de 3 ou 4 cores, tem 95% de chance de ser uma fêmea. Isso mesmo, as fêmeas tendem a ter mais cores que os machos. 8. Quais os benefícios para o homem dos gatos domésticos? Para que serve o gato? Para que serve nós termos gatos conosco? Bom, o primeiro benefício dos gatos, sem sombra de dúvida, foi como caçador de pragas, né? Os homens começaram a domesticarem os gatos para justamente afugentar ou caçar pequenos roedores, outros animais, e dava para o gato então um abrigo, comida. Isso foi muito útil para o gato, para que ele fosse domesticado, propriamente dito, tá? Mas uma outra função dos gatos, além de caçador, sem sombra de dúvida, é como companhia, animais de companhia, né? E eles podem sim se tornar amigos inseparáveis e fiéis. É um mito aquilo que diz que os gatos só gostam da casa, do ambiente, não gostam das pessoas. Não, gatos se afeiçoam sim a pessoas, certo? Existem vários relatos, mostram que gatos gostam sim de seres humanos, gostam das pessoas que estão junto da família, podem criar vínculos, certo? Muito duradouros com pessoas, tá? Então, tudo vai depender muito da forma como o gato se relaciona com a família se relaciona com o gato. Tudo bem? 9. Identificar a partir de fotografias, ilustrações ou observação pessoal 7 espécies de felinos selvagens. Dizer em que parte do mundo são encontrados. Mais uma vez, eu irei apresentar aqui mais do que 7. E aí você escolhe então quais deles você vai querer trabalhar na sua prova, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não poderia falar de um felino selvagem sem falar do leão, o Pantera-Leo, né? Ele vive ali na savana africana, né? Na verdade, hoje se encontra principalmente na savana africana, mas ele já se espalhou, ele pegou muito do antigo continente, né? Ele existia em vários cantos da Europa, em várias partes da Ásia. A Bíblia relata a existência de leões ali, no que seria hoje equivalente ali à Palestina, que não existe mais. Na verdade é isso. Boa parte do território que o leão antigamente podia ser encontrado não existe mais. Ele está praticamente restrito à região das savanas africanas, tá? Então esse é o leão, o rei dos animais. Vamos falar um pouquinho mais dele depois, tudo bem? Nós temos o tigre. O tigre, esse aqui, Pantera tigris, ele é encontrado nas regiões da Índia, China, sul da Sibéria, no caso é sul da Rússia, sudoeste asiático. É um animal de uma pelagem linda. Você sabe por que é tigrado? Você passa as listas do tigre? Porque simplesmente essa lista do tigre, o tigre ele gosta de caçar em ambientes cuja a vegetação tende a ser capins, bambus, vegetações que tendem a ter os caules para cima, né? Como a maioria dos animais não enxergam cores, né, só conseguem ver os contrastes, essa listragem do tigre faz com que ele fique camuflado numa vegetação como essa. Leopardo, eu acho um animal lindo, tá certo? Pantera pardus. Ele é encontrado principalmente ali também na África subsaariana e alguns poucos locais da Ásia.
É um animal bem atlético, ele tem uma característica bem típica, quando ele vai comer alguma presa, né, capturar a sua presa, ele tende a não comê-la no chão. Ele pega essa presa e carrega ela para cima de uma árvore e come em cima de uma árvore. É bem típico os leopardos fazerem isso. São animais muito ágeis, que gostam muito de saltar, às vezes, de uma árvore para outra, né? E nós temos um animal muito parecido com o leopardo, que é daqui da região, que é a onça pintada, também chamada de jaguar. Ela vai ser encontrada aqui na América do Sul, né, e América Central. Ela foi a rainha do Brasil dos animais, dos predadores, dos grandes caçadores. Por que eu digo foi? Porque está bem restrita a sua área de atuação, né? Antes se encontrava praticamente em quase toda a América do Sul e hoje é difícil, né, você encontrar a onça pintada, também chamada de jaguar, em outros países, né? Você deve estar se perguntando, mas espera aí, qual a diferença da onça pintada para o leopardo? Estou olhando a mesma coisa. Não, tem algumas diferenças. Primeiro, o leopardo ele é menor e mais ágil. A onça pintada é maior, mais forte e tem uma cabeça maior. Quanto à pelagem, é mais fácil se identificar assim. Olha para a pelagem da onça. Ela tem as chamadas rosetas. Rosetas são esses desenhos na pele dela, tá? Ela tem essas rosetas mais complexas, o que significa? Ela tem as rosetas e tem manchas dentro das rosetas, né? Vocês estão vendo aí as rosetas e manchas dentro das rosetas. Já o jaguar, o jaguar é aquele, a onça pintada, né? Já o leopardo, né, que ele tem isso aqui, ó, ele tem na verdade manchas, as rosetas são menores e elas não têm normalmente essas manchas dentro das rosetas. É uma das formas de identificar o leopardo da onça. Lembrando que a onça ela vai ser aqui da América e leopardo mais principalmente ali na região da África. Tudo bem? Bem, e aí nós temos agora quem? Você pode falar, tem a pantera negra. A pantera negra não é uma outra espécie de animal. A pantera negra, na verdade, é uma mutação genética, é algo que pode acontecer com leopardos e onças pintadas, de maneira que ela pode nascer desse jeito. Quer dizer, pode nascer um leopardo preto ou uma onça pintada preta. A substância chamada melanina, que faz justamente esse desenho das rosetas, tá? Favorece que crie isso, né? Eu nem expliquei. Por que tem as rosetas? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Por que tem as rosetas? Essas rosetas, não sei se vocês sabem, é do mesmo jeito que o tigre, tá? Só que no caso da onça pintada, como ela mora principalmente em florestas tropicais e o leopardo também um pouco algo parecido, a luz que atravessa as folhas das árvores tende a fazer sombras, tá, no formato circulares, né? E camufla a onça justamente com essas sombras que vêm da luz de cima, ou até mesmo ela tende a ser uma caçadora noturna, a luz do luar tende a confundir os animais com esse tipo de pelagem, tornando ela mais camuflada no ambiente de caça dela. No caso da pantera negra, também traz esse efeito, porém, de dia ela acaba se tornando muito visível e ela acaba se tornando um alvo fácil, né? Por causa da sua pelagem negra que chama atenção durante o dia. Se você observar bem, como eu falei para vocês, se é uma mutação genética, dá uma olhada nesse exemplar aí. Você consegue identificar se é uma pantera negra de leopardo ou uma pantera negra de onça pintada. Se você falou que é de onça pintada, você está certo. Veja que as rosetas são maiores e mais complexas, mesmo ela sendo uma pantera negra, é possível verificar isso. Nós temos aqui o leopardo das neves. Que animal lindo, 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 lindo. Ele é um animal muito raro, porque ele é encontrado nas montanhas da Ásia Central. Algumas montanhas esparsas na Ásia Central, ali perto do Himalaia, no Tibete, e só acima de altitudes acima de 3.000 metros, né? É muito alto que você vai encontrar, você não vai encontrar ele mais para baixo, tá? Então, eu acho ele um animal lindíssimo, mas também corre muito risco de extinção. E nós temos o guepardo, chita.
certo? Que também tem esse padrão de pelagem parecido com o do leopardo, mas a principal característica que você consegue identificar do guepardo ou chita, né, é o mesmo animal, são dois nomes diferentes para ele, né, é primeiro porque ele é um animal mais esguio, quer dizer, ele é mais magro, mais esbelto, tá? E ele tem uma mancha preta que pega dos olhos até a boca, né? Essa mancha preta da chita, do guepardo, é bem típica. Você vai encontrar ela principalmente onde? Nas savanas africanas, né? E é um animal extremamente rápido. Nós temos a suassurana, né? Ou puma, ou onça parda, ou leão da montanha, tem tantos nomes, né? Esse é certamente um dos felinos que tem maior distribuição hoje em dia no planeta, né? Ele pega todo o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. É o mesmo animal, vai pegar, ele gosta principalmente de regiões mais montanhosas, né? Mais áridas, com pedras, gosta de dormir dentro de cavernas, né? Então é um animal bem típico disso, mas é o mesmo animal, tá certo? Que eu mencionei para vocês. Vamos para alguns menores. Aqui no Brasil nós temos o gato do mato pequeno, certo? Esse é o gatinho do mato. É possível encontrá-lo na floresta amazônica, no cerrado, na caatinga, tá? Algumas pessoas já pegaram um gato do mato como esse pensando que fosse gato querendo criar e se deram mal, porque é um animal selvagem que é agressivo muitas vezes, tá bom? Temos também a jaguatirica. Qual a diferença dela para o gato do mato? A jaguatirica tende a ser um pouco maior, né? E as suas manchas, né, parecidas também com a onça, tendem a ser mais esticadas. Ela tem a mancha dela, a roseta é uma roseta mais esticada. Ela é menor que a onça, bem menor que a onça, mas maior que o gato selvagem, tá bom? Vai ser encontrado principalmente onde? Na América do Sul, aqui na região do Brasil, muito comum a jaguatirica. E nós temos, por fim, o lince euroasiático, o lynx, né? O lince, esse animal lindo com essas orelhas pontudas assim e essa pelagem aqui, parece uma barba aqui na região lateral dela, você vai encontrar somente em regiões mais frias, né? Nas florestas subtropicais da Europa e da Sibéria, ali perto da Rússia, né? É muito bonito esse animal e ele encerra a nossa lista de gatos selvagens. 10º, qual é o maior felino do mundo? Qual é o maior de todos? Bom, o maior felino de todos é o tigre, e principalmente a subespécie, né, do tigre siberiano, que é o tigre lá da Rússia, né? Ele pode pesar mais de 300 quilos, é um animal muito forte, né, e medir mais de 3,5 metros. Alguns podem falar, não, mas tem um maior que o tigre, que é o ligre. Ligre não é bem uma raça, tá? Ele é um híbrido, é um cruzamento entre leão com tigre, tá? E esse é o Hércules, né? Ele foi um dos animais, um dos ligres maiores que já teve, pesava mais de 400 quilos, tinha mais de 3 metros de comprimento, era um animal muito grande mesmo, mas o ligre não é uma espécie, tanto que ela normalmente tende a ser estéril, né? Então não conta muito. A maior espécie realmente de gato felino, né, é o tigre siberiano. Dentro ainda do requisito 10, qual é o maior felino da América do Sul? Nós temos o maior felino do mundo, que é o tigre. E da América do Sul, sem sombra de dúvida, nós temos a onça pintada, né, que pode pesar mais de 100 quilos e 1,70 m de comprimento. Não sei se você sabe, mas a onça pintada é o felino com a sua mordida mais forte, mais poderosa de todas. É essa onça, muito forte mesmo. Eu acho lindo esse animal, eu acho simplesmente lindo, mas ele é um animal assim que infelizmente está em extinção, foi muito caçado aqui no Brasil, e está em pouquíssimos locais. Ele é um super predador, né? Assim como leão, tigre, não existia ninguém acima dele numa cadeia, né, alimentar. Mas o homem, né, o ser humano,
utilizou muito da sua caça para pegar a onça pintada por causa da sua pelagem, que era considerada muito bonita, muito atrativa. Qual o felino mais veloz do mundo, mais rápido do mundo? E aí, sem sombra de dúvida, temos o guepardo, a chita, né, que pode atingir 130 quilômetros por hora. Cara, é muito rápido, né? É um animal muito rápido, corre muito bem. Como eu falei para vocês, as unhas do guepardo, ela tende a não ser retráteis. Pode observar ali a unhazinha, ela fica o tempo todo lá de fora. Ela usa as unhas justamente para dar mais tração nessa corrida que ela faz. Tende a ser um animal que normalmente caça durante o dia, em vez de caçar mais à noite. Tá? O rabo dela é extremamente útil para justamente a movimentação dela durante essa corrida. E qual felino é popularmente conhecido como rei dos animais e qual é o seu real temperamento? O rei dos animais, já mencionamos aqui, é o leão, né? E qual o temperamento típico do leão? Bom, ele é um super predador. Não existe nenhum outro animal que esteja na cadeia alimentar capaz de competir com o leão, né? Eles normalmente é um dos únicos felinos que gostam de realmente de viver em bandos. Eles tendem a viver em bandos, normalmente de 3, 4 machos, é raro 5, como vem na foto, vivendo juntos, mas 3, 4 machos e com um número maior de fêmeas, de leoas, né? Pode chegar a 10, 15, 20 leoas normalmente, isso pode ter. E eles possuem uma hierarquia muito bem definida. O fato de ser chamado rei dos animais é porque dentro do próprio grupo, né, dos leões é muito bem claro quem manda e quem vem mandando na linha de baixo, sucessiva, né? Então, o leão ele tem esse comportamento bem clássico da forma de lidar com o seu grupo. É um animal selvagem que tende a ser muito territorialista. O rugido do leão, como nós conhecemos, aquele uá do leão, é justamente uma forma de determinar o território onde ele reina, né? Aonde dá para se ouvir o rugido, sabe-se que ali é o território daquele leão que ali está. Tá bom? Então, essa é uma característica bem típica e talvez por causa disso ele acabou recebendo o título de o rei dos animais. E por último, conte a história, essa é a penúltima, conta a história de Andrócles e o leão. Essa história é uma história que ela envolve uma história de misericórdia, amizade e agradecimento. Não é uma história em que você possa confirmar a veracidade dela, tá bom? Ela é uma história que já foi contada por antigos escritores gregos e romanos. Menciona-se que na época onde os escravos no Império Romano, né, era muito forte, um desses escravos era Andrócles e ele conseguiu fugir do seu dono. E ele então procura abrigo numa mata e vê uma caverna e decide entrar dentro dessa caverna. Ao entrar dentro dessa caverna, Andrócles vai dormir, mas acorda posteriormente com um barulho estranho, um rugido na boca da caverna. E aí ele se assusta com aquilo e vai ver e tem um leão bem na boca da caverna. Você acredita nisso? Um leão. E aí o que acontece? Ele fica numa situação complicada. E aí ele sai, ele vai ou não vai? O que eu faço? O leão continua rugindo e ele vê que o leão não vai para cima dele. E o leão está com cara de sofrendo, que tá com a cara de que está sentindo dores. E então Andrócles percebe que tem uma pata do leão que está sangrando e tem um grande espinho, certo? Cravado na pata do leão. Andrócles cria coragem, chega até o leão permite a aproximação e ele pega a pata do leão e consegue puxar o espinho. O leão dá um urro muito grande e Andrócles pensa, agora eu vou morrer, mas não, o leão lambe a pata e lambe também a mão de Andrócles. A partir daí, Andrócles começa a cuidar da pata do leão,
para que ela possa se recuperar, e começa uma amizade entre Andrócles e o leão, ambos começando a viver juntos ali naquela caverna, naquela floresta. Caçavam juntos, compartilhavam alimentos juntos, né, e criaram todo um relacionamento. Chega um momento, alguns anos depois, que Andrócles decide andar um pouco além da floresta, para poder ver um pouco mais do que estava aquele ambiente dele. Deixa o leão de lado e consegue se aventurar um pouco mais. Nessa aventura dele, ele chega até uma cidade e lá ele é novamente capturado pelos soldados romanos. Devido à sua fuga, a pena por isso seria ele ser morto, pena de morte, e ele seria jogado então em um coliseu, em uma arena, certo? Para diversão das pessoas. Tem diversas formas de matar um soldado como esse, desculpa, um soldado não, um escravo fugitivo como esse, né? Junto com os gladiadores, mas uma das formas mais comuns para isso era que animais selvagens dilacerassem Andrócles. E aí, dilacerasse o escravo, no caso Andrócles, e aí o que acontece? Colocam Andrócles no coliseu e soltam animais selvagens. Quando abre a porta, ele vê correndo para cima dele um grande leão que vai em encontro a ele. E ele pensa, agora eu vou morrer. Mas o leão pula sobre ele e o lambe. E aí ele percebe que aquele leão era o leão com que ele viveu na caverna durante um tempo. Ele fica muito feliz com aquilo, né? E a população, ao ver todo esse carinho deles, solicita ao governador que liberte Andrócles e o leão. E a história diz que eles são libertos e voltaram para viver como amigos na caverna. Essa é uma história que mostra uma misericórdia para com o outro, mostra um agradecimento, mostra uma retribuição de bondade e nos ensina a podermos retribuir aqueles que tanto, às vezes, foram bondosos conosco, e nos ensina também a sermos bondosos com o outro. Esse nosso último requisito pede para que seja contado 4 histórias bíblicas nas quais um membro da família dos felinos é mencionado. Eu não irei, nesse momento, me deter direitinho em cada história, até porque algumas são bem conhecidas, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre elas, dizer a passagem bíblica onde você pode encontrá-la, e você irá, então, agora se aprofundar depois sobre cada história dessa. Na verdade, eu irei trabalhar um pouco mais do que 4 histórias até, ok? Primeira história, uma das mais conhecidas de todas, Daniel na cova dos leões. Lembra dessa história? Daniel, um profeta de Deus, um homem íntegro, certo? Causou ciúmes em alguns governadores que trabalhavam junto com eles, lá na Babilônia, e eles então enganaram o rei amigo de Daniel para que criasse uma lei em que ninguém poderia fazer uma oração a Deus, a não ser se fosse uma oração direcionada para o rei. Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia, como era seu costume, e com isso acabou sendo condenado a ser jogado na cova dos leões. Ao ser jogado na cova, os leões, em vez de devorarem a Daniel, certo? Nada fizeram. De manhã, bem cedo, o rei corre para ver se seu amigo estava bem e grita: ó, Daniel, o teu Deus te salvou? E Daniel responde: sim, Deus, sim, rei, certo? O meu Deus enviou um anjo que me salvou, fechou a boca dos leões. Pois bem, essa é uma história que trabalha muito a questão da proteção divina para com o homem justo, certo? A proteção divina para com os seus filhos, né? Para com os filhos de Deus. A segunda história que podemos mencionar é Sansão que mata um leão com suas próprias mãos. Está em Juízes capítulo 14. Desde Juízes capítulo 13 começa a história de Sansão, o seu nascimento miraculoso e como ele foi ficando o homem mais forte descrito na Bíblia. Acontece que Sansão, ele, apesar de ser extremamente forte fisicamente, ele era um homem fraco no seu caráter.
Era um homem que se apaixonava facilmente, não obedecia a seus pais, era impulsivo e desses rompentes de desejos, ele acabou querendo ir casar com uma mulher fora de Israel, por desgosto dos seus pais, e no caminho do trajeto que ele fazia, eis que ele se depara com um leão. O leão o ataca e ele, certo, consegue, a Bíblia descreve, rasgar o leão com suas próprias mãos. Acredita-se que talvez seja justamente, como mostra a figura, rasgando pela mandíbula, né, matando dessa forma o leão. Mas justamente esse evento faz com que posteriormente ele acabe cometendo alguns pecados. Ele, como um homem dedicado a Deus, ele devia ser um nazireu dedicado a Deus. Um dos votos dele era não tocar em cadáver, e posteriormente, quando ele volta, encontra o cadáver do leão com uma colmeia de abelhas dentro desse cadáver, vai lá pegar o mel, toca no cadáver. Ele comete uma série de falhas e pecados que ele não deveria cometer, certo? Contra o seu voto de nazireu, né? E vocês conhecem também a história, culmina com depois ele revelando, certo, o último voto dele, que não deveria cortar o seu cabelo, e aí acaba quebrando totalmente o seu vínculo com a proteção divina, perdendo a sua força. Posteriormente ele se arrepende e Deus lhe concede a força mais uma vez para fazer um último ato de sacrifício para tentar libertar o povo de Israel dos filisteus. Acontece que essa história nos mostra então que não importa a força do homem, do herói, a força física, mas a força do caráter e da entrega do coração ao Espírito Santo de Deus. Mas vamos continuar? Nós temos aqui o homem de Deus morto por um leão. Essa história está em 1 Reis, capítulo 13. Conta que, na época dos reis, certo? Simplesmente um homem de Deus, que não tem um nome revelado na Bíblia, é enviado para poder conversar, mandar uma mensagem de repreensão para o rei, certo? E quando chega lá, ele diz o que precisa ser dito. O rei não gosta muito, mas diz: olha, vamos conversar comigo, vamos lá para casa, vamos comer, vamos beber. E ele diz: não, Deus me disse para não parar em lugar nenhum, para não comer nada. E pegou então o seu jumentinho e foi-se embora para voltar para casa. Acontece que um outro profeta, certo, que existia na região, soube que esse homem de Deus, esse profeta veio, né? E ele foi em direção para se encontrar com ele. E ele mentiu, isso mesmo, ele era um profeta de Deus e mentiu para o outro profeta, certo? Dizendo: olha, vamos ficar comigo, vamos comer, vamos lá para minha casa. E aí ele disse: eu não posso, Deus pediu que eu não parasse, não comesse em canto algum. Ele disse: não, mas Deus falou comigo e disse que você podia fazê-lo. E aí ele foi, chegando na casa dele, comeu, bebeu, mas na volta um leão o atacou e o matou. As pessoas viram isso e se assustaram, porque o leão o matou, mas não comeu a sua carne. Também o jumento que ele andava estava ali do lado e ficou ali do lado, e o leão não fez nada, como se estivesse esperando, tá? O profeta que o enganou, certo, soube disso, foi lá e pegou o corpo daquele homem e o enterrou. Essa história nos mostra que tem pessoas que às vezes não escolhem não obedecer ordens diretas de Deus, preferindo ouvir homens do que ouvindo diretamente a mensagem de Deus. Tá bom? Agora, nossa última, não a última, melhor dizendo, a nossa quarta história seria sobre Davi defendendo as suas ovelhas. É bem curtinho, na verdade, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 37, fala justamente do momento em que Davi conta para Saul como que ele conseguiu defender as suas ovelhas de um leão e de um urso, né? Descreve que ele lutou contra eles. E essa história fala muito sobre o símbolo, certo, do amor de Deus pelos seus filhos, como Davi, esse pastor, simbolizando a pessoa de Deus, com o nosso pastor, e defendendo Deus, defendendo a nós como seus filhos contra os males do mundo. Tá bom? Mas eu quero contar aqui a última história para você. Antes de contar essa última história, eu vou pedir para que você
curta, certo? Dê um gostei aqui desse vídeo, siga o nosso canal, tá certo? Coloque ali como se inscreva, tá? Compartilhe com seus amigos para produzirmos mais especialidades como essa, tudo bem? Um detalhe importante, essa próxima história, ela não fala diretamente de um felino, tá? Mas ela sim menciona um que me chama muita atenção. Essa conta a história, é a história de João e a visão do livro selado. Apocalipse capítulo 5. Que história é essa? O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar para vocês. Eu vou ler com vocês o texto, está em Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 9. Deixa eu ler com vocês. Primeiro diz assim: então vi na mão direita daquele que estava assentado no trono, nesse caso Deus o Pai. João, ele adentra a sala do trono de Deus, o santuário celeste, e vê Deus assentado no trono. E ele vê em sua mão um livro. Esse livro não é qualquer livro, tá certo? Era em formato de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Como assim selado com 7 selos? Naquela época, os livros, né, eles eram, na verdade, rolos de pergaminhos, tá? E eles eram selados, era colocado pingos de cera, tá? Que grudavam aqui quando endureciam, e antes de endurecer eles colocavam um anel, né, que pressionava sobre a cera derretida e ficava a marca do anel, né, o símbolo do anel nessa cera. Isso era o selo, né? As cartas eram seladas dessa maneira, mas documentos selados com mais de um selo normalmente eram testamentos, heranças, certo? E ali tinha uma herança, tinha um testamento de uma herança a ser dada, tá? E tinha 7 selos ali fechando. Só quem poderia quebrar esses selos e abrir o livro, só quem poderia assim fazê-lo era o herdeiro, né? E aí o que acontece? Ele escuta algo. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Essa era a grande pergunta. Quem é o herdeiro capaz de abrir esse livro? E a resposta é triste. Por quê? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Você entende a situação? Era uma herança, algo que deveria ser entregue para alguém, um importante tesouro a ser entregue para alguém, mas ninguém era digno disso. E João percebeu a importância disso, de maneira que descreve que ele chorava muito. Ele chorava muito porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Você entende a situação? Ele começava a chorar porque precisava se abrir o livro, alguém precisava se abrir, mas ninguém podia. Até que algo acontece. Então, um dos anciões, que é um daqueles seres que estavam ali na sala do trono de Deus, falou para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então existia uma esperança, alguém poderia abrir o livro, alguém era digno para isso. Quem? O leão da tribo de Judá. E nesse momento, simplesmente João decide olhar, procurar para onde está o leão, para onde um dos anciãos apontou, ali, o leão da tribo, ele pode abrir o livro, ele vai abrir. E ele olha em direção, mas o que é que acontece quando ele procura o leão? Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. João, ele procura um leão, mas quando ele vai olhar e encontrar o leão, ele vê um cordeiro ferido, como que morto. Ele, aquele cordeiro, era digno de abrir o livro. E ainda continua, diz, ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daqueles que estavam sentados no trono. Ao receber, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro
Cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse cordeiro é digno. Ele não era digno por ser o leão, ele era o leão realmente da tribo de Judá. Ele era o rei prometido, ele tinha toda a nobreza necessária para abrir aquele livro, mas ele não é digno por ser o leão, por ter a força, por ser o rei. Ele é digno porque ele foi morto. Ele é digno porque ele se sacrificou como um cordeiro. Esse é o leão que precisamos conhecer. Esse é o felino que precisamos conhecer. Esse é o cordeiro que temos que ter em nossa vida. Espero ter lhe ajudado, meu amigo desbravador, minha amiga desbravadora. Além de conhecer sobre felinos, sobre gatos, você conhecer o leão da tribo de Judá. Vou ficando por aqui e até mais.